dreamstime.com audio. Curtiram esse ritmo, essa performance percussiva? Eu fiz para te apresentar esses instrumentos. E além da gente poder tocar, ele serve para guardar a baqueta, que é para ficar tudo organizado, e se transforma nesse personagem alegre, colorido, animado, feliz, diferentão. E justamente por ser assim, diferentão, colorido, fica muito legal para você decorar o seu quarto, colocar um toque de cor e diversão aí no seu ambiente, na sua sala. E quando pintar um clima, você faz um som. Eu vou ensinar um toque básico desse ritmo que eu fiz no início, que é o Ijexá, um ritmo afro-brasileiro, que é para você já ter aí um primeiro ritmo para praticar. Eu sou a Jo da Sucata, eu faço beleciclagem, que é uma arte minha mesmo, que envolve reciclar, reaproveitar, reutilizar com beleza, materiais que eventualmente a gente precisa descartar, coisas tipo cabo de som, garrafa PET, frascos, retalhos, vidros, metais, tampinhas, violão, disco voador. Ou seja, se tiver chance de ter segunda chance, eu belecico. Lembrando que são todos materiais que é bom que a gente use cada vez menos. Vou falar os materiais que a gente vai precisar para o nosso instrumento. Vou dar várias opções que é para garantir que você vai ter esses materiais aí na sua casa mesmo, que a ideia é reaproveitar. Fica de olho aí no que a gente vai precisar. O primeiro item que nós vamos utilizar é uma garrafa plástica grande com tampa. Quanto maior a garrafa que você tiver aí na sua casa, mais grave vai ser o som. Garrafas menores produzem um som um pouquinho mais agudo. Se tiver uma alça para segurar, melhor ainda. Para a baqueta, nós vamos precisar de um frasco ou uma garrafinha menor em relação a que você escolheu como o corpo do instrumento. Se você tiver uma garrafa maior para fazer o instrumento em si, você pode também escolher uma baqueta um pouco maior. E para o cabo, nós vamos precisar de um palito de madeira ou então um cano plástico ou PVC, que não pode ser muito pesado nem muito grosso, porque ele precisa caber na tampinha do frasco que você escolheu para ser a baqueta. Para as feições do personagem, nós vamos precisar de tampas de tamanhos variados, tá? O ponto de partida é uma tampa para a boca e duas tampas para os olhos, tá? Que eu montaria assim. Esse é o ponto de partida, 3 tampas. Porém, se você tiver bastante tampas, aí conseguir bastante, você pode fazer uma sobreposição para ficar mais colorido. Utilizar 2 em cada olho. Aqui posso colocar 2 também para a boca. Aí vai depender de quantas tampas você vai conseguir na sua casa. Tem algumas tampas que são diferentes, que também funcionam muito bem. Poderia ter colocado essa boca. Essa aqui em forma de coração que eu consegui, olha que legal. Fica uma boca bem interessante. Essa aqui com olhos, com umas tampas de shampoo, ficou parecendo olhos de gatinho. Então, as possibilidades são várias, tá? Veja aí as tampas que você tem e separe para os olhos, boca e o chapéuzinho se quiser. E por fim, aqui estão as ferramentas e acessórios que a gente vai precisar. Fio de nylon, eu estou utilizando aqui o de 45 milímetros. Você pode utilizar o que tiver aí na sua casa, pode ser de 30 até 50. Menos que 30 ele vai ser muito fininho, pode arrebentar quando você for amarrar. E mais do que 50 pode ser já muito duro também, às vezes dificulta para amarrar. Então, 30 até 50 fio de nylon. Uma tesoura, um estilete, uma caneta marcadora, ela vai servir para a gente fazer as marcações, onde a gente vai ter que furar.
uma agulha de crochê. Essa agulha de crochê, ela vai servir tanto pra gente depois pescar a linha pelos furos que a gente vai fazer no frasco, e também vai servir para junto com uma rolha. Eu uso essas de espumante, que são maiores, porque ela vai fazer um cabo aqui nessa agulha de crochê para servir como uma ferramenta para a gente furar o plástico. Então, a gente vai esquentar aqui na chama da vela. Então, a gente vai precisar também de uma vela que esteja dentro de um pote para não cair, se queimar. E a gente vai utilizar, então, essa agulha de crochê e a rolha aquecida aqui na vela como um furador para o plástico. Vou ensinar você como é que faz isso, é bem fácil. Então, esses são os materiais. Vamos lá? Este é o material que eu selecionei. Essa vai ser a garrafa que eu vou utilizar. Aqui as tampas que eu vou utilizar para os olhos, para a boca. Eu tenho mais essas tampas médias que eu vou utilizar para fazer aquela segunda camada que eu falei, para dar mais um toque de cor, que eu acho que vai ficar legal. Essa é a garrafinha que eu vou utilizar para a baqueta. E aqui o cabo para a baqueta. Eu trouxe uma opção com o palito de madeira e a outra opção o caninho de PVC. Bom, a primeira providência vai ser tirar o rótulo da embalagem. Para isso eu vou utilizar uma tesoura. Sai fácil. Esse aqui não tem aquela cola, tá? Às vezes você vai ter uma embalagem que você vai tirar o rótulo e tem aquela colinha. Aí é só passar um óleozinho vegetal, esse óleo que a gente usa na cozinha. Deixa um tempinho de molho, paradinho ali, e depois é só passar uma esponja que vai sair tudinho aquela colinha. Eu pensei nessa montagem para o meu personagem. Os olhos assim, com as tampas voltadas para fora, e a boca com as duas tampas voltadas para dentro. Eu acho que vai ficar bem legal. Conforme as tampas que você tiver aí na sua casa, você pode variar essa montagem. Por exemplo, tem essas tampas que são um pouco maiores, tampas de potes, tá? Que podem ficar legais também, você poderia colocar. Eu vou utilizar como frente, eu vou utilizar o cabo como nariz, tá? Então, a boca sempre vai ser colocada aqui abaixo do nariz, tá? Só tem esse tipo de tampa, não consegui uma tampa maior, tem essa que é mais alta, não tem problema. Você pode utilizar uma base de outra cor, fica legal também. Ah, então depende das tampas que você encontrou aí pra fazer o seu personagem. Vou começar a montagem pela boca. A primeira providência vai ser marcar onde que eu quero que fique a boca aqui do meu carinha. Quero que fique aqui. Ok? Aí eu pego a caneta marcadora, marco exatamente em cima e embaixo, aonde eu quero que a tampa grande fique. Então, você tem uma marca aqui e uma marca aqui, que é exatamente onde a tampa vai ficar. Venho depois com a tampa que vai ficar em cima e posiciono bem no meio entre as duas linhas que eu acabei de fazer. Onde que tá o meio? Aqui. E marco também essa posição. Ok? Então, eu vou ficar com 4 marcas. As marcas que nos interessam são as marquinhas do meio. Essa e essa, tá? É onde nós vamos furar para depois encaixar as tampas aqui. Ok? Bom, para furar tanto as tampas quanto aqui, a gente vai precisar, então, da nossa tecnologia super avançada, que é a vela. Aqui a vela, o conjunto da rolha e da agulha de crochê. Essa parte fininha da agulha a gente vai firmar aqui na rolha. E essa parte mais grossinha que a gente vai usar aqui para
aquecer para fazer os furos. Essa etapa, você que é pequeno, vai precisar da ajuda de um adulto, ok? Para usar a chama e também depois para fazer um corte com estilete, que tem que ter uma boa coordenação e quando a gente é pequeno a gente não consegue muito bem ainda, ok? Então, acendo aqui a vela. Essa é a hora que a gente aproveita para meditar. A vela e eu. A gente vai contar até 50 mentalmente. E aí, as marquinhas do meio, então. Poft. E... ok, já está furado, só que eu quero deixar esse buraquinho um pouco maior para facilitar para passar o fio, tá? Para não nos criar problemas. Então, esses furos vão ficar atrás das tampas, não tem problema nenhum a gente fazer furos maiores para agilizar. Então, eu esquento mais um pouquinho aqui o instrumento e venho no furinho que eu já fiz e vou fazendo movimentos assim. Nessa hora que tá molinho, eu posso até vir com a caneta aqui. Ó, forçar um pouquinho. Ó, vai ficar uns furos bem grandes, ó. Fica melhor para trabalhar, ok? Feito isso, vamos para as tampas aqui da boca. Nós vamos precisar novamente da caneta marcadora. Porque nós vamos fazer o seguinte. Vamos marcar simultaneamente na tampa de cima e na tampa de baixo. De um lado, traço uma linha reta do outro lado. Eu vou ter 2 pontinhos aqui e aqui também marcadinho nos 2 lados. O objetivo é ficar com 2 furinhos marcados na tampa grande e também a borda da tampa pequena, tampa menor, também 2 pontos. Tá? Agora, nós vamos também furar esses pontinhos que a gente acabou de marcar. Ok? Não precisa nem forçar. Se estiver bem quentinho, a gente vai só apoiando, quando vê ela passa. Ok. E agora a tampa média. Eu prefiro furar de dentro para fora, porque daí eu posso ver melhor o caminho que o ferrinho tá fazendo, porque se for muito perto da borda, pode rachar. Então, a gente tem que controlar para fazer esse furo mais perto possível da borda, mas também não tão para cima, porque senão pode arrebentar a borda da sua tampa. Bom, pode ficar uma rebarbinha dessa etapa de furar. A gente vem, tira, só raspando com estilete bem rente, ó, ela sai. Ok? Aí depois, essa caneta que você usa para marcar, o bom é que ela seja daquelas que apague com álcool. E daí depois você vem aqui e passa o alquinho que vai sair essas marcas que você colocou da caneta.
Bem, agora eu preciso, então, do fio de nylon. Deixa a vela aqui só iluminando o nosso caminho, iluminando a nossa criatividade. Às vezes, a gente usa um pouco mais de fio de nylon do que a gente gostaria, para facilitar essa passagem do fio aqui por dentro da garrafa, tá? Então, o quanto de fio que eu vou utilizar vai depender muito da minha perícia. Se eu for uma pessoa boa de pescaria, não precisa um fio muito comprido, não. Uns 30 centímetros que você cortar já tá bom. Agora, se você a perícia não for muito boa, aí você deixa uns 50 centímetros de fio, ok? Esse fio, eu vou dobrar a pontinha, que é só para ele ficar um pouco mais assim, como fazendo uma curva. Ó, não sei se dá pra ver, mas eu só dobrei ele 2 vezes para ele fazer uma curvinha, porque daí quando eu colocar em um dos buracos, ele vai tender a buscar o outro aerodinamicamente. Será que seria? Eu acho que é uma questão aerodinâmica. Bom, então, vamos começar a pescaria. Agulha de crochê. Aí eu vou colocar esse gancho buscando, mentalizando que ele tá se dirigindo para esse outro furo aqui, ok? Coloquei aqui, assim, pedindo encarecidamente que ele se dirija para esse próximo buraco aqui. Claro que ele às vezes não obedece, então a gente vai com a agulha de crochê e pesca ele aonde quer que ele esteja. Ó. Pesquei. Tá? Então, eu vou ter o fio entrando e saindo. Ok? Agora, eu vou, então, usar esses fios para amarrar a boca. Tá? Eu pego primeiro a tampa grande, que eu escolhi, que é essa que fica embaixo. Tá? Coloco cada uma das pontas do fio em cada um dos furos da tampa. Pronto, primeira tampa. Agora a segunda tampa, que eu escolhi essa vermelha para ficar. Passo também o fio de dentro para fora, assim como eu furei de dentro para fora, eu também passo o fio de dentro para fora, tá? E aí eu tenho um fio saindo por cada lado, eu vou trazer para um dos lados, tanto faz, eu escolho um dos lados. E vou amarrar, tá? Fazendo um nó e fazendo esse nó correr para baixo da tampa de cima, que é para ele ficar escondidinho lá. Ó, veja se tá firme, tá? Porque essa tampa tem que ficar bem firme, bem amarrada, para ela não pular quando a gente for tocar o instrumento, tá? No caso, o meu aqui ainda tá frouxo, eu tenho que puxar mais para garantir que essa tampa ok? Eu tenho que ouvir só o barulho do frasco, eu não posso ouvir o barulho das tampas trepidando. Vou dar mais um. O segredo para amarrar nó de nylon sem ele correr é dar duas laçadas antes de apertar. Ó, então, uma laçada, 2 laçadas, e aí eu amarro. E aí eu garanto que ele não vai abrir. Tá? Depois essas pontas aqui que sobraram, você pode só cortar. Tá? Então, eu já tenho a boca amarrada. Ok? Agora, vamos então para a amarração dos olhos. Vou
partir do mesmo princípio que eu utilizei para a boca. E agora nós vamos ver o posicionamento dos olhos para poder saber aonde que a gente vai ter que furar também aqui no frasco. Então, eu gosto de medir os dois juntos. É a mesma coisa que a gente fez a boca. Marco em cima e embaixo qual é o posicionamento da tampa. E marco em cima e embaixo também no outro olho. Agora, vocês lembram? A gente pega a parte de dentro do olho e faz também a marcação. Bem no meio dos pontos onde a gente marcou para a tampa maior. Então, marco aqui e marco aqui. Mesma coisa do outro lado. Marco também a parte de cima e a parte de baixo. Esses dois furos, então, vão ser agora os que nos interessam para furar, assim como foi na boca. Certo? Então, vamos de novo para a meditação aqui com a vela. Aqui, relembrando, os dois furos que me interessam são esses mais do meio, tá? Que é esses que eu vou furar agora. Ok? Ok. De novo. Ok? Lembrando que esses furos aqui são aqueles que a gente pode deixar bem grandes para facilitar pra gente pescar o fio. Porque daí, como tá quente, como tá molinho, ele entra fácil. Ok, e agora eu vou furar as tampas. Como é que é? Ah, eu escolhi assim, né? Pra cá e pra dentro. Então, vamos lá. Lembrando que aqui a gente faz um furinho mais... que aqui a gente tenta furar um pouco mais delicadamente. Porque essa aqui é a parte que aparece depois quando a gente montar os olhos do carinha. Pronto. Muito eficiente essa ferramenta. Aí você pode perguntar, nossa, mas será que não existe uma forma mais moderna de fazer isso? Estamos lá na época do fogo. Olha, existe um soldador que a gente compra aí numa ferragem, mas a ideia aqui é passar para você uma solução que você pode ter aí em casa mesmo. É que não precisa comprar, não. Estou a 2 furos de concluir. Acabou! Muito obrigada, Vela, pela sua participação especial aqui no nosso trabalho. Muito obrigada pela sua luz, muito obrigada pelo seu calor. Obrigada. Então, vou montar aqui os olhos. Pescar o fio. De novo, quanto fio eu corto? É uns 50 centímetros para cada um. Que é garantido que você vai conseguir. Senão você vai pegar um fio um pouco menor. Aí não consegue pescar, bate um desespero. Tá? Então, fiozinho um pouquinho maior para garantir. Faço de novo aquela pontinha. Como é que eu faço isso? Eu pego a ponta do fio e dou uma dobradinha, tipo, menos
1 centímetro e dobro, e depois faço isso uma segunda vez, que daí eu crio essa dobra. Eu vou fazer nos dois, né, porque eu vou precisar para os dois lados. Primeira dobradinha, segunda dobradinha. Pode fazer sem a dobradinha? Pode, mas eu tenho a impressão de que essa dobradinha facilita, porque se você coloca o fio reto, ele meio que se perde lá dentro do frasco. E se tem essa curvinha, ele tende a buscar vir pra cima de novo, facilitando pra gente pescar. Tá? Então, vamos lá, pescaria. Adoro pescaria. Ok, mesmo processo que a gente fez para a amarração da boca. Eu tenho aqui um fio saindo de cada um dos furos aqui que eu fiz para o olho. Pego a tampa grande, que é essa aqui eu escolhi para ficar embaixo, voltada para fora. Aí vai do seu projeto, né? O seu projeto pode prever que as tampas fiquem em outra posição. Agora a tampa de dentro, que seria a pupila. Uma pupila estilizada. Esse é um ser todo estilizado, ok? Aí eu tenho, então, as duas tampas, os fios passando pelas duas tampas. Mesma coisa, eu vou fazer um nó aqui e escondê-lo embaixo da tampa de cima. Vou dar aquele nó duplo, com 2 laçadas. Puxo para garantir que tá indo lá para baixo mesmo. Aí eu corto o fio que sobrou, fio de nylon que sobrou. Tá? Aí o primeiro olho já tá amarrado. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Mais pescaria. Tem que gostar de pescar, né, pra fazer essa peça. Coloco um fio. Pesco pelo outro lado, furo. Dobrando. E agora, a tampa pupila. Passo as duas pontas e amarro também, trazendo o fio para baixo da tampa, que é para ficar um nó escondidinho lá. Ok? Garanto que tá bem firme. Corto o fio excedente. Você viu que nem é tanto desperdício de fio, olha, né? E montamos as feições aqui do nosso carinha. Agora, vamos fazer a baqueta. Fica aqui você aguardando aqui a sua baqueta. Eu vou escolher o tamanho do cabo da minha baqueta baseado na altura do frasco que eu escolhi para ser o instrumento, tá? A baqueta não pode ser mais alta do que a altura total aqui do meu frasco, tá? Então, o frasco tem essa altura, eu poderia escolher até essa altura de tamanho de baqueta. Para montar a baqueta, nós vamos precisar encaixar o cabo no que seria a ponta da baqueta. Então, nós precisamos que essa tampa aqui seja furada para a gente conseguir encaixar o cabo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tiro a tampa, tá? Essa aqui também é uma etapa que precisa de
supervisão de um adulto para fazer, tá? Porque é a parte que lida com estilete, tá? Eu vou marcar aqui na minha tampa a largura do caninho que eu vou usar como baqueta, tá? Eu marquei, ó, exatamente a área que eu preciso para passar o cabo. E vou cortar com estilete, tá? A gente deixa uma pontinha bem curtinha, tá? E começo numa das bordas do risco que eu fiz. Quer fazer toda a volta. Para garantir que fique bem estreito, bem firme o cabo aqui, a gente corta dentro dessa linha, tá? Fiz o traço é larguinho, então eu corto por dentro desse traço, para garantir que vai ficar bem apertado, tá? Agora eu tento encaixar aqui. Ah, não deu? Ficou muito pequeno? Corta mais um pouquinho. Vai tirando um pouquinho só de vez. Porque é bom que fique bem firme o cabo. Vê se já deu. Traço de novo. Ó, agora foi. Se você tirou com estilete e ficou um pouco frouxo aqui, você pode colocar uma fita crepe aqui dentro, várias voltas, para garantir que ele não vai sair, tá? Aí depois essa tampinha, ela vai continuar funcionando, então você só encaixa aqui na garrafinha que é a baqueta. Está pronta. E olha o que você pode fazer depois, como é uma tampinha de garrafa normal, você pode usar qualquer outra tampa depois, qualquer outra garrafinha que tenha o mesmo tipo de tampa, ó, você pode trocar. Ó. Quero variar, cansei dessa baqueta, prefiro essa. Pode trocar, tá? Porque aqui é só uma tampinha normal. Ah, e trabalhando com sucata, mergulhando no mundo da sucata, a gente descobre umas coincidências. Olha, eu descobri que esse copinho, ele encaixa também numa tampinha, ó. Então eu posso usar ele também como baqueta. Olha que legal. Então pode usar. Depois que você fez o furo na tampinha e encaixou o cabo, pode usar a garrafinha que você preferir. Quem for usar o palito de madeira, eu vou usar um exemplo aqui desse outro pote, que não é uma garrafinha, mas ele também serve como uma baqueta legal. Vou mostrar como a gente usa, usando como cabo o palito. Mesma coisa, a gente vai marcar aqui a circunferência do palito. Ok? Bem firme. E também fica uma baqueta muito legal. Então, são as duas possibilidades de baqueta que você tem. Aí, a gente precisa, então, agora encaixar a baqueta no instrumento. E aí, a gente precisa, então, furar aqui, dessa vez, essa tampa. Mesma coisa, eu vou medir a circunferência da baqueta. E vou vir aqui de novo com o estilete. Pronto, vê se já tá bom. Aqui, diferentemente daqui, tem que ficar soltinho, porque eu preciso que essa baqueta entre fácil aqui, né? E não que ela tranque. Então, nesse caso, a gente pode tirar levemente um pouco a mais, para garantir que ela vai entrar folgado.
Eu acho que já tá bom. Devolvemos aqui a tampa. E agora eu já tenho como encaixar a baqueta. Qualquer uma das duas, na verdade, porque se cabe essa baqueta, também cabe essa outra que a gente fez, que é até mais fina, né? Bom, aí tem aquele chapéuzinho que às vezes eu gosto de colocar. Que é esse aqui, tá? Eu posso escolher se eu quero colocar aqui algo que funcione como, quase como um chapéu, é um detalhe a mais. Então aqui eu posso escolher uma outra tampa, eu escolhi essa vermelha, tá? Então o que eu vou fazer? Eu preciso então furar essa tampa para que ela entre aqui e depois essa tampa vai ter que rosquear aqui em cima ainda, então eu tenho que expor a rosca para poder colocar de volta a tampa. Então agora eu faço o inverso. Eu coloco aqui. Que agora eu quero medir a circunferência aqui do gargalo aqui da garrafa para poder tirar, para poder encaixar como se fosse uma aba de um chapéu. Essa caneta não tá. Ok. A caneta tá fraquinha, mas eu consigo enxergar. Aqui. Mesma coisa, tá? A gente vai pegar, vai tirar este pedaço, este círculo. E, na verdade, vamos testando, tá? Às vezes a gente tira um pouco e não quer tirar demais para não ficar muito folgado, então a gente tira um pouco e experimenta. Ah, consegui de primeira, ó. E aí, depois eu encaixo, então, a tampa novamente. E aí, sim, eu posso encaixar aqui as minhas baquetas em cima disso. Mais um detalhe, esse instrumento, dependendo do frasco que você for usar, às vezes fica apertado para segurar aqui pelo nariz, tá? Para segurar pelo nariz. Aqui eu até poderia tocar segurando pela alça do frasco. Mas se por acaso você não, né, ficar com um espaço um pouco apertado aqui para sua mão, você pode tocar segurando a própria tampa. Bom, se essa tampa for um pouco curtinha, mais um daqueles milagres que eu digo para vocês que acontecem quando a gente mergulha no mundo da sucata, a gente descobre umas coisas que dão certo, assim. Ó, esse potinho eu descobri que ele encaixa perfeitamente aqui, que dá uma extensão para eu tocar com mais conforto, ó. Ok? Então, se ficou apertado por segurar por aqui, eu coloco uma tampa diferente que me dê mais apoio aqui embaixo para segurar. Aqui no caso, eu vou tirar porque eu não preciso dessa. Ah, e aí, claro, nesse caso, se você for usar aqui o extensor, é lógico que você vai ter que furar aqui em cima para poder continuar usando o encaixe para sua baqueta, tá? Então, para poder encaixar a baqueta, eu tenho que furar aqui com o estilete, como eu fiz com as tampas, para poder encaixar o suporte para a mão. Então, pronto. Agora vamos ao ritmo. Então, está cá o nosso carinha concluído, muito simpático. Fico muito curiosa para saber como é que ficou de vocês, porque conforme a gente muda as tampas, as cores, ele fica completamente exclusivo. Então, a gente usa o mesmo processo, mas cada um sai com o seu carinha completamente diferente, que é muito legal. Então, está aqui o que a gente fez juntos, os demais que eu já tinha feito para vocês. Só tá faltando agora, então, irmos ao ritmo, ao Ijexá. Esse toque que eu vou ensinar para vocês, na verdade, no Ijexá se toca com o agogô, tá? Que é um instrumento de metal. E aqui a gente vai trazer aqui para o nosso instrumento. Aqui a parte de cima do nosso instrumento vai ser o tá e embaixo vai ser o tum. Então, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum. Então,
apresento a vocês o tá e o tum, ok? O primeiro ritmo, então, é tá, tum, tá. Ok? Que a gente vai fazer tá, tum, tá, 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 ok? Aí vai aperfeiçoando o tá, tum, tá. Quando tiver ok em diversas velocidades, você vai para o tá, tá, tum, tá, que é tá, tá, tum, tá, 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 ok? Aí você vai variando, vai impondo aí, vai pondo o seu molho aí, a sua cadência, ok? Frasco maior, eu consigo um som mais grave. Aqui, com licença, Karine. Põe esse chapéu aqui que também vai combinar com você. Então. Lembrando que a gente tem que tocar com muito carinho, instrumento. Não é pra gente bater de qualquer jeito, tá? Porque o objetivo é fazer música. Então a gente vai bater da forma que a gente tire o melhor som do nosso instrumento, ok? Não vamos, se a gente for tocar em grupo, a gente tem que harmonizar o toque. Nenhum instrumento, nenhum dos instrumentos pode sobressair demais, ok? Tem que haver uma harmonia, ok? Faça aí os seus. Queria muito ver como vai ficar o de vocês, porque, como eu disse, cada um fica de um jeito, mas igualmente alegres, igualmente legais. Espero que vocês tenham gostado. Solta o som!